encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando já tinham saído os 2 cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. E as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a todos que estão acompanhando hoje, o mundo é como uma enorme colheita. Para Deus, o mundo é uma colheita. Para Deus, o mundo é uma árvore com frutos. Que Ele é a árvore e nós somos os frutos. E existem pessoas que são enviadas para a colheita desses frutos. Na parábola que Jesus disse hoje, como no exemplo que Jesus disse hoje. Porém, muitas das vezes, os frutos são mais do que os trabalhadores que estão necessários para levar, para proclamar a colheita daquele fruto. Hoje, Jesus nos chama a vocação. Qual é a sua vocação dentro da igreja? Será palestrar pro JC, por exemplo? Será grupo de jovem? Será... não sei se aí na comunidade de vocês tem, mas aqui tinha e parou, né? Por causa que precisa de catequista. Aquela Pequeninos do Senhor, né? A própria catequese de primeira Eucaristia, de Crisma. Qual é a sua vocação dentro da Igreja Católica? A nossa vida, como eu falei, é como uma colheita. Ela necessita de pessoas para colher esse fruto. Porém, quando nós não temos essas pessoas, o que acontece? Os frutos vão apodrecendo. Quando você não tem alguém capaz de te enviar para a igreja, o seu fruto, a sua colheita, a sua vocação vai apodrecendo. É como uma parábola que Jesus contou. Aquela pessoa que guarda o dom dela para si mesma, ela apodrece. Porque o fruto não rende. E Deus não gosta de fruto que não rende. E isso é uma coisa. Deus odeia o fruto que não rende. Deus odeia o fruto que não produz bom valor. Para Ele é um fruto normal. Nós jamais devemos ser tratados como fruto normal. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus é tão poderoso, o nosso Pai é tão poderoso que Ele nos criou o mundo e nos criou para viver na liberdade do mundo. Porém, para dar frutos para Ele. Quais são os frutos? Viver no caminho de Deus, trazer pessoas para a igreja, chamar mais pessoas para ficar no amor de Cristo. Estes são os exemplos de frutos. Quanto mais nós vamos minerando esses frutos na nossa vida, quanto mais nós vamos ficando com esses frutos no nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, mais nós vivemos para a liberdade de Deus. Assim, nós vivemos como um fruto poderoso. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus começa com uma parábola,
história que ele estava lá fazendo o bem para as pessoas, e ao invés dos fariseus concordarem, ao invés dos fariseus dizerem que ele era o bom, que ele ajudava, muito pelo contrário, eles criticavam o próprio Jesus, porque eles falavam que Jesus estava expulsando os demônios pelo espírito do próprio demônio. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus já explicou isso para a gente. Ele volta a alertar. Cuidado! Um reino dividido não sobrevive. Se você e a sua família está dividida, cuidado! Reúna! Faça oração, terço, reza. Porque uma família dividida não sobrevive. Não é uma família. A gente tem muito para brigar, né? É mais fácil a gente brigar do que dobrar o joelho no chão para fazer uma oração. Aí é que vem o primeiro ponto. A briga, a raiva, e eu já falei isso, várias pessoas me falaram que isso não é verdade, mas é verdade sim, está comprovado que a raiva, a briga, a tristeza, os sentimentos que ficam dentro do nosso coração, que fazem a gente brigar com uma pessoa, não é de Deus, mas sim do nosso humano. Por nós sermos humanos, por nós sermos de carne, a carne é podre. Várias pessoas já falam, os santos falaram, a carne é podre. Jesus falou, a carne é fraca. Neste ponto nós devemos se alertar. Por quê? A raiva. Eu já falei para uma pessoa que teve uma vez que falou para mim assim, mas eu ando muito estressado. Como que eu faço para poder controlar a minha raiva? Como que eu faço para poder controlar a minha falta de paciência? E eu falei para ele, primeiro ponto, você tem que reconhecer que você nunca vai conseguir retirar a raiva da sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, esses dias eu fui fazer um retiro para poder controlar a minha raiva, porque eu estava muito estressado com a minha sala de aula. Tinha acontecido, eu acho que eu já contei aqui para vocês, eu fui controlar a minha raiva. Aí eu fui para fazer o retiro porque eu queria desestressar. Cheguei lá, fiz o retiro, voltei tranquilo para casa, pulando de alegria. Pois na segunda-feira, isso foi no domingo, pois na segunda-feira acontece outro problema dentro da sala. Pois aí eu falei assim para um amigo, todo aquele retiro, aqueles 2 dias que eu fiquei lá, foi por água abaixo. Acima de tudo, a raiva a gente não vai saber controlar totalmente. Nós não somos santos e nem santo conseguia. Caríssimos irmãos e irmãs, só Deus é capaz de controlar a raiva. Porque Ele não é humano, Ele é Deus. Portanto, nós não conseguimos controlar a raiva. Quando você for controlar a raiva, cuidado, não há remédio. Porém, nós devemos aprender com ela. E como que eu aprendo com a minha raiva? É simples. Dobra o joelho no chão e reza um terço. Medita a palavra de Deus. Vai à igreja. Reúna a família numa corrente de oração. Como é bonito servir a igreja. Você se sente melhor. Nessas poucas coisas você sabe controlar a raiva. Não tem remédio para a cura. Tanto que quem tem aquela doença... Ontem eu estava assistindo um filme que falou exatamente sobre isso. A doença raiva, que você pega do cachorro lá, o cachorro dá uma mordida em você, não tem cura. Se um dia um cachorro com raiva der uma mordida em você, coitado de você. Você já tem que sacrificar o cachorro porque o cachorro não tem remédio. Existe vacina, mas não existe cura. Porque a raiva é o nosso psicológico que cria. Cura para o psicológico não existe. Somente a cura é a oração e Deus. Portanto, quando você perder a paciência, quando você ficar com raiva, reúna a sua família numa oração. Reúna a sua família numa corrente de terço. E ali, você reza a seguinte oração.
que é a oração de São Bento. Ela protege tudo contra o encardido, contra o demônio. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. É essa oração que nós devemos rezar. E para finalizar, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria falar sobre o santo que celebra hoje, né? Claro. Hoje é o dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Muito obrigado. Bom